Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Me foi falado muito nessa apuração que eu fiz hoje a respeito da saúde financeira do Vasco. Aqui a gente não vai fazer igual o clube A, B, C ou D tem feito, né? Fazendo loucura aí, saindo gastando aos tubos sem ter condição de honrar e seja o que Deus quiser lá na frente. O Vasco tem condição, a mão a palpa ali e dá para poder contratar o jogador, a gente vai fazer. Tá fora, onerar o clube, sacanear o Vasco, a gente não vai fazer. Esse feedback eu também recebi. Ainda em cima dessa questão de feedback, até publiquei uma informação no Futebolaço Vasco ontem a respeito do alívio de mais ou menos 1,6 milhão na folha com as saídas que o Vasco está encaminhando. A informação que eu tive também foi a seguinte: a galera tá falando muito das saídas, que tá economizando uma bala, mas me foi passado que alguns jogadores que o Vasco conseguiu emprestar não tem mercado hoje, pelo menos o mercado não sinalizou que tinha interesse. Os principais clubes brasileiros, né? Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Tô falando dos clubes que investem alto e conseguem pagar bons salários. Ninguém sinalizou com interesse. O Zé Gabriel foi para um clube de segunda divisão, que é o Curitiba. O Praxedes, esse sim, mas não era do Vasco, foi para o Atlético Paranaense, que está entre as principais equipes do Brasil. O Serginho teve mercado na Série A, mas no Criciúma, que é um clube que não consegue fazer muitos investimentos. Informação que eu tive que o Serginho ganha na casa de 480 pila, fora aí os encargos, né? Os encargos trabalhistas fazem o custo efetivo ser mais do que esses 480 mil reais aí de salário. E aí quem é que está disposto a pagar 480 pila pro Serginho? Ainda saiu a notícia de que o Vasco vai pagar 40% do salário do jogador. Óbvio, o Criciúma não tem dinheiro, não tem nenhum jogador no elenco do Criciúma que ganhe isso e ao mesmo tempo eles não acham que vale esse investimento. Então o Vasco fica naquela situação. É melhor emprestar pagando parte do salário, alivia a folha, do que manter o jogador. O mesmo vale para o Medel. Para rescindir o contrato Medel e ir para o Boca ganhando menos do que ele ganha no Vasco, o Vasco ainda paga 200 mil reais de salário para o Medel. O Serginho, o Vasco paga 40% do salário dele. E o Zé Gabriel também para o Curitiba, o Vasco paga um pedaço do salário dele no Curitiba. Essa informação eu tô dando com exclusividade aqui, porque os companheiros noticiaram, mas sem dizer que o Vasco paga um percentual do salário. Então essa é a banana e a trozoba que a 777 largou no colo do Pedrinho e ele tá se virando aí como pode para tentar resolver essas situações. O Vasco não tem dinheiro, tá apertado e tá tentando desonerar a folha para conseguir fazer novas contratações, ainda assim puxar essa folha para baixo, porque como já foi muito bem noticiado, o Vasco tem uma das maiores folhas do país, apesar de ter uma equipe que briga do meio para a parte baixa da tabela. E o Vasco hoje não goza de recursos financeiros para sustentar uma folha desse tamanho. Inclusive, está público e notório para todo mundo que o Vasco até andou antecipando alguns recursos para poder conseguir manter essa folha em dia, tá? Então não é porque o Vasco conseguiu se desfazer de uma porrada de atleta aí e o Vasco agora vai conseguir gastar pra caramba no mercado. A situação tá difícil. Por isso, a gente tem a real noção de que o Vasco precisa e deve ser revendido. E aí, galera, chegou até o final do corte? Aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão lá todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo. E até o próximo corte.